Se você me visse hoje de terno com a Bíblia na mão e chamando as pessoas de meus irmãos, talvez você pensasse que eu nasci nesse caminho. Talvez achasse que minha maior dificuldade foi decorar um versículo ou vencer a timidez de falar no microfone. Mas a verdade é que as minhas mãos que hoje se levantam para adorar a Deus já deram ordens para ceifar vidas. Meus pés que hoje sobem no altar já correram por vielas escuras, fugindo da polícia e caçando inimigos. Meu nome é Leandro, e antes de ser pastor eu era o dono do Morro da Aliança. Não por herança, mas por conquista. Na bala. A gente não escolhe onde nasce, mas eu escolhi o caminho que me daria poder. Eu via meu pai se matar de trabalhar e nunca ter nada. Via minha mãe orando de joelhos, pedindo a Deus um milagre que nunca parecia chegar. E eu, na minha arrogância de moleque, decidi que não ia esperar por milagre nenhum. Eu ia ser o meu próprio Deus. Comecei como um aviãozinho, levando e trazendo encomendas. Mas eu era diferente, eu não tinha medo. O medo dos outros era o meu alimento. Eu via o respeito que o chefe do morro, o fantasma, impunha só com o olhar. Eu não queria ser como meu pai. Eu queria ser como ele. E eu fui. Fui mais esperto, mais rápido e mais cruel. Em menos de 5 anos, o fantasma virou história e eu me tornei o novo rei, o dono da favela. Minha casa era um palácio no meio do caos. Piscina, churrasqueira de vidro, uísque 21 anos e mulheres que vinham e iam como as marés. Meu fuzil AK-47, banhado a ouro, não era só uma arma, era meu cetro. Eu tinha um exército de soldados, garotos que me olhavam com a mesma admiração cega que eu um dia tive pelo fantasma. Eles matariam e morreriam por mim. Ou pelo menos, era o que eu pensava. A vida era uma festa regada a pólvora e adrenalina. De dia, eu era o benfeitor. Distribuía cestas básicas compradas com dinheiro de sangue. Pagava o remédio de uma senhora aqui, a conta de luz de outra ali. Criava uma falsa imagem de Robin Hood para que a comunidade me protegesse. Mas à noite, eu era o diabo em pessoa. As reuniões na minha sala eram para decidir a vida e a morte de quem atravessasse meu caminho. Um ex-9, dedo duro, um viciado que não pagou a dívida, um membro de uma facção rival. A sentença era sempre a mesma, e eu não sentia nada. Era só negócio. O vazio no meu peito era tão grande que eu o preenchia com poder, com barulho, com a ilusão de controle. Minha mãe, ela nunca desistiu. Todo domingo, a mesma cena. Ela chegava da igreja com sua Bíblia surrada, os olhos vermelhos de chorar, e dizia: "Meu filho, Deus tem um plano para você. Larga essa vida." E eu ria, eu debochava. Uma vez cheguei a pegar a Bíblia dela e disse: "Mãe, o meu Deus é este aqui." E levantei meu fuzil. A dor no olhar dela naquele dia foi uma das poucas coisas que conseguiu atravessar a minha armadura. Mas como sempre eu ignorei. Eu estava no topo. Tinha dinheiro, poder, respeito. Eu era o Deus do meu próprio universo de lama e sangue. Mas o que eu não sabia era que todo trono construído sobre o mal tem um alicerce de areia. E a maré da consequência estava prestes a subir. Tudo começou a ruir numa quinta-feira. Era para ser uma noite de festa. Uma carga grande tinha acabado. De chegar, o dinheiro estava sendo contado. Mas a traição veio de dentro. Zóio, meu braço direito, o cara que eu considerava um irmão, tinha me vendido para os rivais do Morro do Gavião. Por mais poder, por um pedaço maior do bolo. A invasão foi como o inferno se abrindo nas vielas da Aliança. Não era a polícia, era pior. Era uma guerra pelo poder. Tiros de todos os lados. Meus soldados fiéis, que juravam morrer por mim, ou corriam para se salvar, ou viravam a casaca, atirando contra mim. Fui cercado, baleado na perna, e só consegui escapar porque conhecia cada buraco daquele morro como a palma da minha mão. Perdi tudo em menos de 1 hora. A casa, o dinheiro, as armas, o poder. Fiquei só com a roupa do corpo. Uma pistola com pouca munição e uma perna sangrando. Me escondi por dias num porão abandonado, comendo restos, bebendo água da chuva que pingava de uma telha quebrada. O rei da favela tinha virado um rato acuado.
O cheiro de mofo e medo era meu novo perfume. A humilhação era meu único alimento. Na terceira noite, delirando de febre e dor, eu ouvi. Eram eles. A voz do Sombra, o chefe do Gavião, gritava lá fora. Pode procurar. Eu quero a cabeça do Leandro numa bandeja. Eu sabia que era o fim. Encostado na parede fria com a pistola na mão, eu tinha duas opções. Sair atirando e morrer como um animal. Ou fazer a única coisa que eu nunca tinha feito na vida. Eu não sabia orar. As palavras não vinham, então eu gritei num sussurro rasgado pelo desespero. Deus da minha mãe, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor é mais forte que esses caras, me tira daqui. Eu não aguento mais. Eu me rendo. Faz o que o Senhor quiser da minha vida, mas não me deixa morrer assim, humilhado, como um lixo. No momento em que fechei a boca, a porta do porão que estava emperrada se abriu com um estrondo. Eu apontei a arma tremendo, esperando a morte. Mas não era ninguém. A porta simplesmente se abriu. E lá fora, a gritaria tinha mudado de direção. Uma confusão. Sirenes da polícia chegando ao longe. Era a minha brecha. Eu não sei como, mas encontrei forças para correr mancando na direção oposta, para fora da favela, deixando para trás o meu reino em chamas. Eu não entendia o que tinha acontecido, mas sabia que aquela porta não se abrira sozinha. Eu vaguei pela cidade por 2 dias. Um farrapo humano. Dormi na rua, pedi comida. A humilhação era total. O ex-dono de tudo agora não tinha nada. E foi nesse fundo do poço que me lembrei de um lugar. Uma pequena igreja que ficava no limite do asfalto com o morro. Um lugar que eu sempre ignorei. Eu não tinha para onde ir. Entrei no meio de um culto de domingo. Sujo, fedendo, sangrando. Todos os olhares se viraram para mim. O medo e o julgamento eram visíveis. Eles sabiam quem eu era. Eu era o monstro que aterrorizava seus filhos. Pensei em dar meia volta, mas o pastor, um senhor de cabelos brancos chamado Afonso, parou a pregação e veio na minha direção. Eu esperava um grito, uma acusação, mas ele apenas colocou a mão no meu ombro e disse com uma voz serena: O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Seja bem-vindo à casa do Pai, meu filho. Eu desabei. Ali, no meio de todos, chorei como uma criança. Chorei a morte que causei, a dor que espalhei, a vida que perdi. A igreja me acolheu. Pastor Afonso me deu um teto, comida e cuidou do meu ferimento. Mas ele me disse algo que me marcou profundamente. A salvação é de graça, Leandro. Mas o discipulado custa tudo. Você precisa morrer para o velho homem. Sua primeira tarefa aqui será de joelhos. Eu não entendi. Até que ele me levou para o fundo da igreja e me deu um balde, um rodo e desinfetante. Os banheiros precisam ser limpos para o culto da noite, ele disse. Eu, Leandro, o ex-dono do morro, o cara que mandava e desmandava, que tinha gente para limpar até a sola do meu sapato, agora estava olhando para um vaso sanitário sujo. O orgulho gritou dentro de mim. Era a maior humilhação da minha vida. Então eu pensei em fugir, mas então a voz do pastor ecoou na minha mente. Sua primeira tarefa aqui será de joelhos. E eu entendi. Era Deus me quebrando, me mostrando que para ser reerguido, eu precisava primeiro ser reduzido a nada. E ali, de joelhos, limpando a sujeira dos outros, eu comecei a limpar a minha própria alma. Aquela foi a oração mais sincera e poderosa da minha vida, feita com lágrimas e cheiro de água sanitária. Ser faxineiro da igreja foi o começo da minha verdadeira libertação. Os meses seguintes foram uma guerra. Pesadelos com meu passado, a vontade de voltar para a única vida que eu conhecia. O desprezo de alguns membros da igreja que não acreditavam na minha mudança. Mas o pastor Afonso e um pequeno grupo de irmãos nunca me abandonaram. Me ensinaram a ler a Bíblia, me ajudaram a tirar meus documentos, me ouviram sem julgamento. Lentamente, a palavra foi fazendo morada em mim. Onde antes havia ódio, começou a brotar perdão. Onde havia vazio, o Espírito Santo começou a preencher. Um dia, durante um estudo bíblico sobre Davi, o pastor que se tornou rei, eu percebi que Deus tinha um plano invertido para mim. Eu fui de um falso rei para um servo, para que um dia talvez eu pudesse servir ao verdadeiro rei.
Comecei a compartilhar meu testemunho com jovens da comunidade. Eu falava a língua deles. Eu conhecia a dor deles. E eles me ouviam, porque viam em mim a prova de que a mudança era possível. Anos se passaram. O faxineiro da igreja se tornou líder de jovens, depois diácono, presbítero, e pela graça de Deus e pelo chamado que Ele colocou no meu coração, fui consagrado pastor. Hoje, eu lidero uma igreja, não muito longe de onde tudo aconteceu. Alguns dos garotos que um dia foram meus soldados hoje são obreiros ao meu lado. Eu voltei para o Morro da Aliança, não com um fuzil, mas com a Bíblia, a mesma que minha mãe carregava. Ela pôde me ver pregar antes de descansar no Senhor, e essa foi a maior honra da minha vida. Minha jornada não foi do topo para o topo, foi do topo do inferno para o fundo do poço. E foi lá no chão, de joelhos, limpando um banheiro, que Deus me encontrou e me ergueu. A humilhação que o diabo planejou para me destruir foi a ferramenta que Deus usou para me salvar e me transformar no pastor que sou hoje. E a Ele, e somente a Ele, seja toda a glória.